Fala pessoal, tudo bom? Olha, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês sobre a missão de João Batista, tá? Vamos meditar aqui um pouco, né, sobre esse testemunho que João Batista dá, aproveitando aí que a gente está na preparação para a chegada do Natal. Então já vai dando like aqui embaixo, compartilhe o vídeo e não deixe de se inscrever também aqui no canal, tá bom? Bem, quando a gente lê sobre João Batista na Bíblia, ele aparece várias vezes nos evangelhos, parece até um pouco misterioso essa figura de João Batista, porque ele é sempre falado com muita importância. As pessoas, quando falam de João Batista na Bíblia, sempre colocam muita importância na figura dele. Inclusive, ele parece ter tido muitos seguidores, mas quando ele mesmo fala de si, ele já não se coloca como alguém tão importante assim, né? Então é interessante a gente pensar nessa missão de João Batista, né? E esse é um momento crucial para a gente pensar nessa figura de João Batista, porque exatamente é aquele que veio antes, né, do Cristo, ou seja, aquele que veio logo antes da missão de Jesus começar. Então essa é uma figura muito importante para essa época de preparação do Natal. Então a gente pode se perguntar qual que é a missão de João Batista, né? O que o próprio Evangelho vai dizer sobre essa missão, sobre esse papel de João Batista. Então a gente vai ler aqui um trecho bem pequeno dos Evangelhos, né? Do Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, que diz o seguinte: no 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias e a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então veja que essa é a maneira com que o próprio São Lucas fala sobre João Batista, sobre a sua missão. Mas o interessante é que um pouquinho antes ali, né, se você vê onde é que começa esse texto, o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, ele vai falando de autoridades, tanto das autoridades romanas como das autoridades judaicas na época. É óbvio que o primeiro objetivo de você fazer isso é você situar os eventos que você está narrando num tempo, ou seja, você está dando qual foi o tempo histórico em que esses eventos que ele vai narrar ali aconteceram, tá? Inclusive era muito comum na antiguidade, em escritos, né, dessa época, você designar o ano pelo ano do reinado daquela autoridade, né? Não era como nós hoje, porque exatamente nós usamos o calendário, o critério do calendário é exatamente do nascimento de Cristo. Então, como Cristo ainda não tinha essa importância histórica, né, a sua missão ia começar naquele momento, era muito comum naquela época você usar aí o ano de alguma autoridade, podia ser uma autoridade romana, judaica, né? Isso os povos da antiguidade faziam realmente muito. O próprio Antigo Testamento fazia isso, né, quando os profetas falavam. Mas geralmente no Antigo Testamento você vai ver que eles só falavam da autoridade judaica, né? Porque exatamente fazendo uma referência
de que aquelas profecias eram destinadas ao povo de Israel naquele momento. Mas Lucas, além das autoridades judaicas, ele fala também das autoridades romanas, né? Inclusive ele situa os eventos no 15º ano do império de Tibério César, né? O imperador romano que veio logo depois de Otávio Augusto. Inclusive, por causa dessa informação, nós sabemos que aqueles eventos aconteceram no ano 28, né, depois de Cristo, 28 da nossa era. Mas desse modo, né, quando Lucas põe essas autoridades romanas além das autoridades judaicas, isso faz uma referência que é o seguinte: ele está dizendo que aqueles acontecimentos não tem só a ver com o povo de Israel, mas também com todos os povos do mundo, já que o imperador era considerado como o rei do mundo, né? Outro detalhe, ele fala de reis e ele fala dos sumos sacerdotes judaicos, né? Também ele fala de Herodes, o rei ali dos judeus na época. Essa é uma referência no sentido de que Cristo vai assumir o poder de rei e de sumo sacerdote, tanto do povo de Israel quanto de todos os povos do mundo. E Lucas ainda cita aí a passagem de Isaías para dizer que a missão de João Batista era exatamente preparar o caminho do Senhor, né? O caminho do Messias, do Cristo. E é interessante quando ele diz que a palavra de Deus é dirigida a João Batista no deserto. O que significa o deserto? O deserto significa que é alguém que está retirado do mundo, alguém que tem, né, um contato maior com Deus, alguém que está mais preocupado com a sua parte espiritual e que não se deixa enganar pelos sentidos, pela parte física, pelos desejos carnais, pelas desordens das paixões. Então é alguém que consegue ver as coisas com mais claridade, que consegue perceber qual que é a vontade de Deus. Ou seja, todos ali que estavam ali não percebiam que o Cristo era o Messias, mas João Batista recebe a palavra de Deus e percebe que ele é que virá ali para salvar o mundo. Então, por isso também se coloca essa referência de que João Batista estava no deserto, tá? E aí, aqui tem uma coisa muito importante para a gente compreender. Qual que o papel de João Batista não era de ser o protagonista da salvação da humanidade, mas sim um coadjuvante. O papel dele não era ser o Messias, mas exatamente quem ia preparar o caminho para a chegada do Messias. E aí fica essa pergunta, né? Será que a gente entende essa vocação hoje? Será que nós entendemos isso? Seria fácil para a gente, na mesma situação, negar tudo, né? O que as pessoas falassem de nós, dos elogios, da importância que as pessoas acreditam que nós temos e dizer, não, olha, eu não sou nada, né? Será que a gente conseguiria reconhecer isso como João Batista? Não, eu não sou nada. E apontar ainda o outro, aquele que realmente é algo, né? Isso é um desafio. É verdade que cada um de nós somos protagonistas das nossas próprias vidas, mas na história do mundo, todos somos coadjuvantes. Eu percebo que as pessoas se sentem, né, os protagonistas do mundo inteiro e não percebem que, na verdade, nós, todos os seres humanos na Terra, são meros coadjuvantes, tá? Perceba que na época de Jesus, nem mesmo os imperadores romanos, que eram tão poderosos humanamente falando, nem eles conseguiram marcar a história do mundo em antes e depois deles. Mas o Cristo, né, que era o Messias, que não tinha nenhuma importância humana naquela época, foi exatamente quem conseguiu fazer isso, quem realmente marcou toda a história da humanidade, né? As pessoas, elas realmente tendem a se comportar como se tudo gerasse em torno delas,
tá? Mas na verdade a gente tem que entender o seguinte: a maior missão da nossa vida é levar as pessoas a Deus e não a nós mesmos. E é por isso que o papel de João Batista como precursor de Jesus, né, é um papel muito importante, porque na verdade esse papel de João Batista é o papel de todo cristão verdadeiro. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Na verdade, o papel do cristão, o papel de cada um de nós é preparar o caminho do Senhor, exatamente como foi o papel de João Batista. O que significa esse preparar o caminho do Senhor? É preparar o coração do homem, abrir o caminho no coração do homem para que o Senhor chegue e entre no coração dos seres humanos. Esse é que é o nosso papel, exatamente como foi o de João Batista. E é interessante quando a gente olha, né, o que é aplanar montanhas e colinas, né? Uma possível interpretação é que é o que? Ajudar a diminuir o orgulho, a soberba das pessoas, para que elas possam aceitar o Cristo em seus corações, entender que precisam de Deus. E o que é preencher os vales, né? Significa ajudar a levantar os deprimidos, os que estão cansados, aqueles que estão sem esperança, a terem fé que Cristo sempre terá a última palavra, que Ele está sempre conosco. Então, na verdade, o nosso trabalho, o nosso papel é tirar os obstáculos dos corações humanos para a chegada de Deus. É óbvio que para fazer isso, primeiro ele tem que chegar no nosso coração, né? Primeiro tem que tirar os obstáculos que estão no meu coração, para que Deus chegue e eu possa ajudar que outros façam a mesma coisa. Então é muito importante isso, né? A gente compreender que a gente está construindo um caminho para Deus e não para nós mesmos. O ser humano, ele tem que apontar para Deus e não se colocar no lugar de Deus, porque isso é que às vezes a gente acaba fazendo, né? É preciso que a gente entenda que vai chegar a hora em que nós temos que nos retirar, tá? A gente não pode falar de Cristo apontando para nós mesmos. Deus é quem vai fazer a obra no coração das pessoas. O cristão, ele tem que ter sempre muito cuidado para não querer roubar o lugar de Deus e querer acabar sendo aí o centro, né, das atenções. Então a gente tem muito que aprender com João Batista. Vale muito a pena ler as passagens de João Batista do Evangelho com muito cuidado e se colocar ali no lugar dele, porque de fato nós temos essa missão de João Batista hoje. Assim como ele preparou o caminho para Jesus naquela época, nós temos que preparar o caminho hoje. E muitas das vezes vai ser preciso que a gente diminua para que Cristo cresça no coração das pessoas. Então, cada um tem a sua vocação, né? A gente não pode avançar em uma missão que não é a nossa, mesmo que a gente tenha as melhores intenções do mundo, tá? Isso não funciona. Então, vamos pedir a Deus para que Ele mostre, né, na nossa vida, na vida de cada um, qual é a nossa vocação, né? E que Ele possa também nos dar força para cumprir essa vocação, essa missão que nós temos da melhor maneira possível. Bem, não deixem depois aí de comentar o vídeo, né, o que vocês acharam sobre esse vídeo, de dar o seu like, compartilhar e também se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem com Deus, um grande abraço, um bom domingo e até o próximo vídeo.